Dando sequência a nossas conversas sobre temas de saúde e o modo geral, estou hoje com o Dr. Bruno Zanon, médico urologista formado na Universidade Federal de Dourados, especialista em cirurgia geral pela Universidade Estadual de Londrina e urologista pelo Hospital Evangélico também de Londrina. Sócio titular e especialista da Sociedade Brasileira de Urologia, certo, doutor? Sim, senhor. Está aqui conosco hoje para conversarmos um pouco sobre o Novembro Azul, o tema em abordagem em foco nesse mês, que trabalha um pouco sobre a saúde masculina. Então, o doutor poderia discorrer um pouquinho sobre o tema do Novembro Azul, doutor? Com certeza. Primeiramente, boa noite. Obrigado, Marcelo. Agradeço o espaço gentilmente cedido pela Clínica Integrada André Carvalho. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Em 2023, é um ponto importante porque já são 20 anos dessa campanha. Essa campanha ela se iniciou em 2003, informal, do jeito que a gente está fazendo aqui, um bate-papo entre amigos, e na Austrália. Então, o objetivo deles era tentar conscientizar, porque a mãe de um dos envolvidos tinha câncer de mama, né? Sabia que tinha um mês voltado à prevenção do câncer de mama e, por que não, fazer um mês temático voltado para a saúde masculina. Então, nasceu dessa ideia, dois amigos, uma conversa informal e tomou a proporção que tomou, que a gente conhece hoje, né? Bacana isso daí. Interessante. E a gente sabe que o homem tem a tendência de ser um pouco mais relapso com a saúde mesmo, né, doutor? E quando a gente pensa em saúde masculina, o novembro acaba tendo um foco um pouco maior no câncer de próstata, mas a abordagem acaba sendo mais ampla, correto? Focando no câncer de próstata, doutor, poderia comentar um pouquinho sobre como que funciona a questão de rastreio, da investigação, do início, quando procurar um urologista? Perfeito. Então, o que a gente segue, a diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia, que ela basicamente são dois tópicos a serem seguidos. Para a população masculina geral, acima dos 50 anos, eles devem ser submetidos ao rastreio, e populações que têm fatores de risco a partir dos 45 anos. São eles familiares de primeiro grau afetados e raça negra, basicamente. Essa população tem que começar o rastreio mais precoce. Entendi. Então, o que a gente usa para fazer o rastreio é o bom e velho toque e PSA. Por mais que o pessoal ainda questiona bastante, fala, pô, doutor, não tem nada melhor para fazer do que toque, tem que fazer. Felizmente, aos poucos a gente está vencendo esse preconceito, que é uma coisa muito boa. Do tempo que eu estou aqui, da época da minha formação, a gente está vendo essa resistência cair, mas ela ainda é bastante importante. Ainda hoje a gente tem bastante paciente que se recusa a se submeter ao toque, mas são paradigmas que a gente está tentando mudar. Por mais que você orienta, por mais que você fala que isso é um tabu, não tem nada a ver, mas ainda a gente encontra resistência. Felizmente, bem pouco. Graças a Deus, a gente pode colocar aí de cada 10 pacientes, um não quer ser submetido ao exame. Então já melhorou bastante desde que eu era estudante isso daí. Ótimo. E uma vez iniciado o rastreio, qual que é o intervalo de tempo que deve ser seguido esse rastreio, doutor? Normalmente a gente faz anual, mas isso aí tem que ser individualizado, tá? Então o que a gente está falando em rastreio população geral a gente faz anual. Mas a gente sabe que o paciente que às vezes tem o fator de risco, está com toque normal, está com PSA normal, mas é uma família que já tem um histórico de PSA, isso daí pode ser individualizado para o paciente, semestral, trimestral, dependendo de cada caso, Individual a gente consegue fazer isso daí. A rigor, uma vez por ano. Certo, perfeito. Além disso, o doutor comentou bastante sobre a importância do exame físico e a importância do PSA. O doutor podia comentar alguns cuidados que a gente deveria tomar antes de coletar o PSA? Ou eu posso sair coletando o PSA e já chegar no médico com o exame? Não sim, a sua observação é pertinente, é muito boa. Tem alguns cuidados a serem tomados. Todos os fatores que envolvem traumas perineais, andar de moto, andar a cavalo, andar de bicicleta, é importante ter uma abstinência sexual de pelo menos 3 dias, de ter qualquer trauma perineal, o próprio toque, às vezes o paciente entra para avaliação e depois quer colher o exame, não é o indicado, pode dar um resultado adverso daquele que a gente está esperando, então tem esses cuidados para serem tomados sim. Então, basicamente 2 a 3 dias de abstinência sexual e evitar trauma perineal repetido, moto, cavalo, bicicleta, que é mais a realidade nossa aqui. Além da questão de rastreio, uma vez detectada a doença, doutor,
Se a gente conseguir detectá-la num estágio bastante precoce, é uma doença curável, correto? Perfeito. A gente sabe que em estadios iniciais as chances de cura são próximas a 90%, isso é muito bom. A gente tem próprias doenças crônicas que não têm essa sobrevida em 5 anos, né? Então, uma doença que é grave e é pega no estágio inicial, você ter 90% de chance de cura é muito bom, né? A gente está falando num número muito bom, perspectiva boa. E questão de sintomas. Então, por exemplo, a gente, como já comentaram, sabe que o homem é bastante relapso e muitas vezes só vai aparecer no médico depois que sentiu alguma coisa, certo? Tem algum sintoma cardinal, alguma coisa que deveria prestar mais atenção, doutor? Essa sua pergunta é excelente, não tem, tá? Quando você sente sintomas, normalmente isso já denota uma doença avançada. Porque se a gente pensar na próstata, a gente costuma fazer uma comparação, para fins práticos, né, mais grosseiros, como se fosse uma poncã. A gente tem o miolinho da poncã, é onde a uretra, que é o canal da urina, passa, ela atravessa a próstata para chegar na bexiga. Então é diferente, né? A próstata crescida, vulgarmente conhecida como HPB, é como se fosse o gomo da próstata. É ela que está mais em contato com a uretra. E o câncer de próstata, grosseiramente, ele dá mais na casca, mais nas periferias da glândula. Então, se você pensar numa doença sair da casca, sair até o miolinho, sair até o gomo para chegar na uretra, para dar sintoma de esvaziamento, sintoma de armazenamento, isso já denota uma doença avançada, uma doença que já progrediu. Então, a rigor, não dá sintoma. Por isso é uma dúvida muito boa, porque o paciente muitas vezes chega no consultório, a mulher arrasta o cara, ele está emburrado, que ele não quer vir, e fala, doutor, mas eu não sinto nada. Não, você não sente nada. Felizmente você não sente nada, né? Porque quando sentir, muitas vezes já pode ser uma doença avançada. A gente já tem mais problema para tratar esse paciente, né? Perfeito. E uma vez diagnosticado também, doutor, tem algum tratamento inicial que é começado? Isso é algum outro exame complementar que seja necessário de fazer? A doença, o câncer de próstata, assim. Então vamos lá. Até me perdoa a interrupção, eu noto bastante resistência, uma vez detectado, com o medo da biópsia. E acaba sendo bastante discutido isso. Perfeito. A biópsia, né, ela é um procedimento invasivo, então ela envolve riscos, ela tem uma preparação a ser feita, né? Tudo isso a gente costuma, na consulta, desmistificar e explicar para o paciente da melhor forma possível. Por quê? A biópsia a gente vai indicar numa situação específica. Normalmente, quando você tem uma alteração grosseira do PSA ou o toque, você sente alguma nodulação, por isso que é tão importante fazer. Então, esse paciente que vai ser submetido à biópsia, ele tem que ser preparado, tem risco de infecção, você tem que orientar sobre os sinais, os sintomas dessa manipulação prostática. Mas, a rigor, na nossa experiência que a gente faz, biópsia na cidade, felizmente, tudo tranquilo, não tivemos nenhum problema com biópsia, só que esses problemas existem, principalmente infecção, sangramento, isso tem que ser avisado para o paciente, tem que ter essa preparação para isso. Perfeito. E lembrando que é isso que você falou, o diagnóstico ele é histopatológico. Para você afirmar para um paciente que ele tem câncer de próstata, precisa de um diagnóstico por biópsia. Ótimo, ótimo. E então, recapitulando um pouco, a partir dos 50 anos para todos os homens, para os homens com fatores de risco, a partir dos 45, que são histórico familiar de parente de primeiro grau ou raça negra, correto? Isso. E então, para onde eu posso encaminhar, doutor? O senhor está atendendo aonde? Eu atendo o consultório nosso no Hospital Aliança, mas atendo também no Hospital Cristo Redentor e no Hospital Geral. Certo. Tem algum telefone, algum WhatsApp que o senhor poderia passar para a gente? Tem. A gente tem um contato nosso, né, do consultório, que é o 6699221-9692. Ótimo. Falar com a Keila, que é nosso braço direito lá no consultório, ajuda a gente bastante. E na recepção, tanto do Geral, quanto do Cristo, quanto da Aliança, é fácil de encontrar a gente lá. Então perfeito. Então acredito ser isso, dando seguimento ao nosso bate-papo de saúde. Lembrar, pessoal, homens de um modo geral, não ter vergonha, lembrar que a questão é uma questão de saúde pública e é uma doença que, se detectada precocemente, é uma doença curável. Então vamos desmistificar isso tudo e vamos ter também um urologista para chamar de seu. Um abraço.